Olá, que todos sejam bem-vindos a mais um estudo sobre a doutrina de Jesus, que afirmou ser o nosso Pai Criador único. Deus é único. Então, nós podemos compreender que no judaísmo, o monoteísmo vem a significar a ideia de unidade e não de separatividade. Então, importa muito considerar que a idolatria não cabe no nosso entendimento de verdadeiros cristãos. Devemos buscar honrar, louvar e nos relacionarmos com nosso Pai Criador, que é Deus, a fonte de todas as bênçãos. Então, um estudioso chamado Lalande, disse que a teologia é o estudo de Deus, é ciência de Deus, dos seus atributos, de suas relações com o mundo e com o homem. É fato comprovado que todas as religiões da Terra constroem seu edifício doutrinário a partir da ideia que fazem da divindade suprema. A partir desse entendimento, elaboram-se as diversas teorias para a criação. A doutrina espírita concebe o Criador que gera o ser humano primeiramente como espírito, para depois historiá-lo como ser material, físico, biológico. Então, primeiro somos criados pela vontade de Deus em o espírito, e depois é que vamos penetrar ou ganhar um corpo biológico, um corpo físico, que vem a ser, então, o uniforme de trabalho transitório. Um corpo físico que é o veículo do espírito e que é utilizado para fazer a evolução do espírito, que é imortal. A carne é transitória, o espírito é imortal, não morre nunca. As antigas religiões elaboravam uma ideia de Deus ou dos deuses muito parecida com o que o homem conhecia de si mesmo e do mundo. Então, elaboraram concepções de um Deus muito mais parecido com o homem, com as qualidades, com os defeitos, com os anseios, do que com um Criador onipotente, onipresente, completamente bom e justo, absolutamente poderoso. Então, imaginaram Deus assim. A ideia do Criador sofreu um processo de materialização. Conhecimentos, valores e paixões dos homens. Então, foi um Deus antropomórfico, imaginado pelos homens, muito próximo do homem, que lhe fala e passeia pelos jardins do Éden. Essa era a concepção registrada lá em Gênesis, na Bíblia Sagrada, na nossa Escritura, no capítulo 3, versículos 8 a 24. Essa concepção antropomórfica, né? Agora, esse Senhor sábio e justo, concebido pelos homens de então, nem sempre justo, Senhor sábio, mas nem sempre justo, criado à imagem e semelhança do homem. Porque naquele tempo não tínhamos a capacidade de abstração. Não dava para entender coisa que não fosse palpável. Então, por isso, concebíamos o Deus Todo-Poderoso assim, antropomórfico. O Deus vivo que os israelitas cultuavam, assim como os deuses pagãos,
Era apaixonado, muitas vezes irado, parcial, implacável com os povos inimigos, senhor dos exércitos, e às vezes voltava a sua santa ira contra os próprios escolhidos, contra os próprios hebreus, e os castigava, não raro violentamente. Isso na mentalidade judaica. Somente com a vinda de Jesus, o nosso Cristo planetário, é que a concepção de Deus passou a ser a do Criador amoroso de todos os homens, daquele tempo de antes e depois, raças, povos e nações, justo e imparcial, para com todos os seres, sem exceção. É justiça que se estende ao infinito amor. Amor que deve ser a base da vida dos homens, dos povos e dos seus relacionamentos. Amor que governa tudo, o macro e o microcosmo. É todo o universo criado. E é o amor que governa tudo isso. Então, examinando-nos com um atributo especial, o de dosar a aplicação da justiça com o tônico incomparável do amor, a misericórdia, porque Deus é a lei. Ele é amor e é justiça, mas é também misericórdia. As leis divinas estão escritas em toda parte, e a presença de Deus, particularmente, na consciência humana. Então, vale a pena ver a questão 626 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: onde está escrita a lei divina? Está escrita na própria consciência. Então, nós temos esse entendimento. Pode ser que não seja tão claro de primeiro momento, mas nós já sabemos o que é certo, o que é errado, o que é da lei divina e o que não é. O Espiritismo, na sua condição de filosofia espiritualista, tem por fundamento a existência de Deus e suas relações com o homem. Então, o fundamento básico do Espiritismo é a existência de Deus e as suas relações com o homem. É por isso que todos nós temos essa sede, esse impulso natural de buscar a fonte de bênçãos, por meio da oração, por meio do louvor, por meio da comunhão com o sagrado. Conhecer Deus é o mesmo que amar Deus ou confirmar-lhe a existência. É um fundamento, é importante para a nossa humanidade. É necessário que nós passemos sempre a cultivar essa comunhão com Deus através da oração, dos bons pensamentos e da prática do bem. Por quê? O bem é regra imutável do Criador, é o que nos aproxima dele. Então, fazer o bem para o nosso semelhante, ou ter como regra a retidão, a comunhão com o sagrado, o cumprimento do dever, nos faz pessoas pacificadas e até felizes, mesmo neste mundo de provas e expiações. A aceitação de Deus é fundamental. É fundamentalmente a rejeição, a negação da idolatria. A idolatria que se manifesta de muitas formas. Hoje em dia, a idolatria se faz direcionada para o consumo. Lá no tempo antigo, para lavar a honra, por exemplo. A idolatria de clã, de família, né? Então, o Deus sem nome, o inanimado, deve ser cultuado em silêncio. E deixou de ser, a partir de Jesus, o Deus autoritário,
O homem, o ser humano, precisa tornar-se independente. É esse o espírito revolucionário de liberdade que caracterizou o Deus da revolução contra o Egito. Porque lá no Egito, os judeus estavam sob o regime de escravidão. A interferência do divino, do sagrado, através de Moisés, foi com o intuito de preparar o ser humano para a liberdade, porque é essencial a liberdade para todo ser. E o Senhor disse a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Isso está registrado em Levítico, capítulo 19, versículos 1 e 2. É uma fala que Moisés transmite como se estivesse levando um recado de Deus, levantando o ânimo daquele povo acostumado com a servidão. Então, ele revela dessa forma bonita: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É uma palavra estimulante para que todos nós busquemos esse objetivo, o objetivo de santidade, que não é só para alguns. A liberdade, a evolução, a santificação é para todos. O aprimoramento espiritual é para todos nós. Se considerarmos que o conceito santo expressa a qualidade essencial de Deus, que o distingue do homem, que nas fases primitivas da religião fizeram de Deus um tabu inabordável, torna-se claro que um importante passo de desenvolvimento é marcado pela afirmação de que o homem também pode ser santo. Nós também podemos perseguir essa meta. O que o homem faz é adquirir e praticar as principais qualidades que caracterizam Deus. Quais as principais qualidades que caracterizam Deus? Justamente a justiça e o amor. É preciso, então, descobrir um jeito de praticar efetivamente a justiça em nosso cotidiano e aprender a amar, como Jesus nos ensinou. É muito difícil amar incondicionalmente, mas Jesus praticou isso, vivenciou isso, e ele é o nosso mestre que veio para nos ensinar e é também um modelo para ser seguido. Ele te mostrou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor quer de ti é que faças justiça, ames a misericórdia e que andes solícito com teu Deus. Isso está registrado no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. A recomendação, então, que a gente pratique a bondade, que é um dos atributos sagrados de Deus. Nesta formulação, se o homem adquirir as qualidades de Deus, caminhará ao seu lado. É a ideia da imitação de Deus. As qualidades de Deus enumeradas em Êxodo, outro livro da nossa Sagrada Escritura, capítulo 34, versículos 6 e 7, foram transformadas em normas para a ação humana. Diz assim, abre aspas, somente os efeitos de sua essência Deus quis revelar a Moisés, e não a própria essência divina.
Diz também em Êxodos assim: Jeová, ou Yahvé, o Senhor, o Deus misericordioso e clemente, paciente e grande em bondade e verdade, que conserva a misericórdia em milhares de gerações, que perdoa a iniquidade e a maldade e o pecado. Então, mostra aí a misericórdia de Deus, capaz de perdoar os nossos desvios. E isso é muito consolador, porque, como filhos do Altíssimo, devemos ser perdoados, como aprendizes que ainda somos. Mas devemos ter uma vontade vigorosa para perseguir sempre aquela meta do aprimoramento. Em Joel, outro profeta, capítulo 2, versículo 32, entre aspas, diz assim: Tal como Deus é chamado de misericordioso e clemente, sê também misericordioso e clemente. E proporciona dádivas aos outros sem esperar recompensa. Tal como Deus é chamado justo, sê também justo. Tal como Deus é chamado piedoso, sê também piedoso. Assim, conhecer os caminhos de Deus significa conhecer e seguir na prática seus ensinamentos ao homem, seus princípios gerais de justiça, amor ilimitado, clemência e perdão. Conhecer Deus é imitar-lhe as qualidades. A mais alta norma para o desenvolvimento do homem é a liberdade. Quando se pratica a idolatria, quando voltamos toda a nossa atenção, a nossa busca, a nossa energia para cultuar coisas materiais e transitórias, pela sua natureza, a própria idolatria vai exigindo submissão, servidão. Muitas vezes nos tornamos escravos das nossas conquistas. Se angariamos uma grande fortuna, tornamos-nos escravos dela, porque temos que vigiá-la o tempo todo. Não queremos perder nenhuma migalha. Então, isso revela, né, essa disfunção, essa alteração de foco. Então, é preciso tomar cuidado, orando e vigiando. Já o culto a Deus, por sua vez, exige independência, liberdade. É buscá-lo pela livre vontade, fazer a adesão livre, consciente e consequente. Então, esse culto a Deus exige independência. Por isso é que no Espiritismo afirma-se que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, disse Kardec. É uma fé robusta, é uma fé firme, fundamentada no raciocínio, na razão. Então, é essa fé que podemos e devemos cultivar. A ciência dos ídolos deve mostrar a sua natureza e a da idolatria, e identificar os vários ídolos cultuados durante a história do homem até hoje. Outrora, os ídolos eram animais, árvores, estrelas, figuras de homens e mulheres, totens, chamados Baal, Astarté e outros tantos conhecidos. Hoje, são chamados honra, bandeira, Estado, mãe, família, fama, produção, consumo, etc. Objetos reais de adoração pelo homem são todos esses. Que se examine, que nós possamos examinar o tipo de culto que lhes foi oferecido, os sacrifícios, que nós despendemos em favor de manter essa busca em coisas, em valores transitórios e perecíveis. A ideologia
pode mostrar que um homem alienado é necessariamente um adorador de ídolos, já que se empobreceu, transferindo sua força viva para coisas que estão fora dele, as quais é obrigado a adorar para conservar um mínimo do seu eu. Em última análise, manter seu senso de identidade. Quando nos identificamos com aquilo que nós prezamos acima de tudo, nós estamos empobrecidos, porque é para fora que damos a nossa energia, a nossa atenção. Mas Deus, que existe dentro de nós, é aquele que deve ser, para a nossa própria paz e felicidade, adorado e reverenciado no templo do Espírito. Até breve para um outro encontro, um outro estudo.